7h04, bom dia, está começando o T-News para todo o Paraná, hoje é sexta-feira, 14 de abril de 2017, eu sou Marely Martins e está por aqui também o nosso comentarista Antônio Laroca. Bom dia, Laroca. Bom dia, Marely, bom dia a todos. Uma sexta-feira amarga para a Rádio T, para os ouvintes da Rádio T, para todos nós aqui. Essa tristeza começou pela manhã de ontem, quando tivemos a notícia de que o nosso querido Jauri Gomes faleceu, né? Jauri faleceu aos 47 anos, ele foi vítima de câncer. Ele estava internado no Hospital São Vicente de Paulo há vários dias e o velório está sendo realizado em Guarapuava, na Prefeitura Municipal de Guarapuava. O prefeito de Guarapuava, César Silvestre, decretou luto de 3 dias lá. O mesmo aconteceu no município de Ponta Grossa também, que o prefeito decretou luto. Mas é interessante a gente falar um pouquinho, Laroca, da história do Jauri, né? O Jauri nasceu em Santa Maria do Oeste, em 12 de maio de 1969. Começou a carreira na rádio em 1990, né, no rádio. Foi diretor da Rádio Cacique, em Guarapuava. Trabalhou na Cultura FM, na 92 FM, também emissoras de Guarapuava. E atualmente fazia sucesso aqui na Rádio T, com o programa Bulicho da T, apresentado todos os dias, né, às 6 horas da tarde, e no Sabadão da T. No Bulicho da T ao lado do Juca Bala e no Sabadão ao lado do Paulinho Ribeiro. E também fazia a Manhã da T em Guarapuava, ao lado da sua esposa, Mônica Córdova, que também é radialista. Na T, na verdade, o Jauri tem uma trajetória longa, né? Ele começou a trabalhar em 2001, quando a rádio se chamava Tropical. Atualmente apresentava esses programas que eu citei, né? Mas o mais interessante do Jauri, além do excelente caráter dele, é aquele sorriso contagiante, né? Que contagiava todos nós. E muitas pessoas não sabiam, Laroca, que ele estava há mais de 3 anos lutando contra um câncer e nunca deixou isso transparecer. Vinha fazer os programas dele, tanto durante a semana como no sábado, sempre com aquela garra, lutou muito, então pede muito a Rede T de rádio, né? Porque realmente um grande comunicador nos deixou ontem. Olha, imagine fazer humor com dor, né? Ele por 3 anos, ele se dedicou, era a paixão da vida dele, né? O rádio, o microfone, o transmitir, o carinho que ele dava para a população. Por 3 anos ele ficou aqui no rádio, todo mundo sabendo o que ele tinha, e ele nunca deixando transparecer. Sempre alegre, transmitindo confiança, transmitindo alegria. E a gente tem que arrumar desculpa, né? Descansou. Mas não aliás, é um grande exemplo, né? Porque a gente, às vezes, por coisinhas pequenas, né, começa a reclamar da vida. Isso no nosso dia a dia, você que está nos ouvindo também. E o Jauri teve uma grande batalha contra esse câncer e não reclamava, vinha e fazia tudo com muita alegria. Aliás, dizia que fazer os programas, fazer o Bulicho da T, fazer o Sabadão da T, era o que amenizava a dor que ele sentia com essa terrível doença. E a família, né? A gente fica triste, perde um ente querido, né? Ele era uma pessoa que alegrava o dia das pessoas e a gente no egoísmo, né? A gente quer muitas vezes que a pessoa permaneça ao nosso lado, né? Quer que fique junto, quer que continue. Eu fico pensando no Bulicho, no programa, né? Que era uma coisa que ele tinha uma verdadeira adoração e que campeão de audiência, e não era campeão de audiência aqui em Guarapuava, não, era no Paraná inteiro. E se o Jauri fosse para uma rede nacional, ele seria sucesso em rede nacional. Sempre, né? Aqui na Rádio T, por exemplo, por muitos anos ele comandou, quando era a antiga Rádio Tropical, né? Que depois virou Rádio T, o Jauri fazia os programas no domingo pela manhã, né? Começava ali por 8, 9 horas da manhã e ia até 1 da tarde. Quem nunca esteve lá fazendo seu almoço com a família e ouvindo o Jauri Gomes? Ou seja, deixa muitas saudades. Ontem nós estivemos lá em Guarapuava, os nossos colegas, companheiros da Rádio T estão lá neste momento. Uma grande homenagem está sendo feita ao Jauri, muitas pessoas fazendo homenagens, e ontem também nós conseguimos alguns depoimentos importantes, né, de pessoas que falaram a respeito do Jauri Gomes. Só para esclarecer que o nosso diretor aqui da Rádio T, o Márcio Martins, está em uma viagem internacional. Mesmo que quisesse chegar a tempo, não conseguiria, mas nós temos uma gravação aqui do Márcio Martins falando a respeito do Jauri. Falar do Jauri Gomes é meio complicado. Eu conheci o Jauri num congresso de radiodifusão em Recife, quando ele chegou lá pelos anos 90, e acabamos ficando junto
porque estávamos numa cidade muito distante e ficamos juntos. O Jauri, o Tadeu e eu. E eu aprendi, e ele veio contando, naquela época o Jauri já era um fenômeno de audiência em Guarapuava, na Rádio Cultura. E era uma pessoa assim muito interessante. No ar, ele era uma coisa. Pessoalmente era completamente diferente. Muito poucas pessoas perceberam que fazia 3 anos que ele lutava bravamente contra o câncer. Porque, para quem convivia com ele fora do microfone, era uma pessoa que, ao longo desses 3 anos, sua saúde veio sendo debilitada. Mas, quando abria o microfone, não tinha nada. O Jauri, aquele que fazia o bolicho, ou o sabadão, esse nunca teve problema. Esse sempre foi bem, esse sempre estava de bem com a vida, esse sempre tinha uma história para contar, alguém para fazer alguém dar risada, alguém se sentir como se o ser humano não tivesse problema nenhum. Ele sempre foi muito diferente, para aqueles que conheceram ele pessoalmente, muito diferente. O Jauri do microfone, o Jauri da rádio, aquele que alegrava todas as pessoas, aquele que dava as notícias pela manhã, do Jauri pessoa fora do microfone. Dava a impressão que, por mais que você tivesse com ele dentro do estúdio, ele era uma pessoa. Quando apertava o botão, parece que saía aquele e entrava um outro Jauri que não tinha problema, que não tinha... sempre estava de bem com a vida. Por isso que eu digo, eram 2 pessoas muito diferentes. O Jauri que não tinha problema, que era o Jauri do microfone, e o Jauri pessoa, muito sensível, honesto, trabalhador por extremo, mas introspectivo, completamente diferente daquele Jauri que aparece na rádio. A Rádio T perde muito com o Jauri. Com o passamento do Jauri, perde muito porque máquina se substitui, pessoas não. Podemos colocar o programa, o bolicho provavelmente vai continuar com o Juca, com o Diego, alguém que venha, mas sem o Jauri. Porque não vai ser mais o mesmo programa. O programa era o Jauri e o Juca. Agora vamos ter um outro programa. Porque esse sim era uma pessoa insubstituível. É uma pessoa insubstituível. E muitas pessoas ontem, Laroca, mandando, né, declarações de apoio à Rádio T, à família, à Mônica e todos os familiares, né, e falando principalmente, né, os ouvintes, porque nós também, né, éramos ouvintes do Jauri, né, porque nós trabalhamos na Rádio T, mas quando estamos fora aqui do jornal, nós somos ouvintes, né, escutamos os nossos colegas também, e certamente uma lacuna difícil de preencher com essa perda do Jauri Gomes. O Marcelo Rangel, que é prefeito de Ponta Grossa, ele é radialista também, né? Então conhece o Jauri, teve uma passagem em que o Jauri até trabalhou com o Marcelo e o Marcelo também falou a respeito dele. Esse dia 13 de abril entra para a história como um dia de luto, um dia de muita tristeza pelo passamento desse grande profissional do rádio. Mas não só como profissional, mas como pessoa. O Jauri foi um exemplo de retidão de caráter, uma pessoa de família, uma pessoa do bem. Ele, por onde passou, irradiou felicidade,
alegria com seus amigos, com seus familiares, com os profissionais que trabalharam com ele, e eu tive essa oportunidade. Eu estive com ele nos primeiros passos da sua carreira aqui em Ponta Grossa e também aprendi muito. Certamente os ensinamentos de se levar humor, felicidade para encarar os desafios, ele deixa como legado para todos nós. Estamos todos entristecidos, a cidade de Ponta Grossa está em luto oficial, porque ele foi um comunicador extremamente popular e deixa essa tristeza, infelizmente, no coração de milhares de ouvintes do Paraná e do Brasil. Fique com Deus, meu grande amigo Jauri Gomes, a todos da Rádio T, os nossos sentimentos, a todos os ouvintes, os nossos profundos sentimentos. E Jauri Gomes, fica com Deus. Quem também falou sobre